É sempre trágico quando alguém com uma carreira promissora em uma indústria que ama tem essa oportunidade tirada deles. O caso de Tammy Lynn Leppert não é exceção. Tammy era uma promissora estrela de cinema, tendo conseguido um papel no filme de grande sucesso Scarface. Porém, a vida de Tammy mudaria inesperadamente quando ela desapareceu sem deixar pistas. Seguiria pistas bizarras e inesperadas enquanto procurava pela mulher desaparecida. Contudo, as pistas e evidências encontradas por eles eram, no mínimo, estranhas. Tammy Lynn Leppert, nascida em 5 de fevereiro de 1965 desde cedo, estava destinada ao estrelato. Ela tinha a incrível confiança necessária para se apresentar diante de uma plateia e juízes de concursos de beleza, despreocupadamente. Desde muito jovem, ela fazia isso, mas mais tarde aspirava a se tornar atriz de Hollywood. Mas quando ela estava prestes a realizar seus sonhos, desapareceu repentinamente sem explicação. Nas semanas seguintes, os investigadores descobririam a mudança repentina no comportamento de Tammy antes de seu desaparecimento. Seu estranho comportamento e ansiedade, que surgiram da noite para o dia, levaram muitos a crer que algo a afetou tão profundamente que sua vida nunca mais seria a mesma. Falando de Tammy quando criança, sua mãe, Linda Curtis, a descreveu como uma menina notavelmente bonita que sempre acordava com um sorriso no rosto e que ainda tinha esse mesmo sorriso quando ia dormir à noite. Não é surpresa que Linda inscreveu Tammy em um concurso de beleza quando jovem. Logo ficou claro que Tammy tinha talento para isso. Linda começou a atuar como sua agente e, em pouco tempo, precisaram acompanhar uma agenda exigente, com ensaios para concursos e entrevistas de elenco, já que Tammy também queria se tornar atriz. Hoje em dia, todos nós entendemos que esse tipo de agenda com a criança é, para dizer o mínimo, insalubre. Mas tenha em mente, isso foi nos anos 60 e 70, então essa informação realmente não estava disponível. Com isso em mente, não é muito comum que uma agenda tão agitada permaneça sustentável. Quando Tammy fez 7 anos, o relacionamento dos pais começou a deteriorar, levando ao divórcio. Mas Linda e Tammy seguiram em frente. Elas saíram da casa da família para seguir o sonho de Tammy de ser uma estrela. Tammy tinha apenas 7 anos, então não sei se elas estavam perseguindo o sonho de Tammy ou o de Linda. Essa questão ainda está em debate. Como modelo e agente de teatro experiente, Linda assumiu mais clientes, e um deles acabou se tornando parte da família. Wing Flanagan, de 11 anos, logo se mudou para morar com a mãe e a filha, e em pouco tempo, ele e Tammy se tornaram muito próximos, com as pessoas descrevendo a relação deles como sendo semelhante à de irmão e irmã. Wing descreveria que Tammy sempre o beijava na bochecha antes de ele sair de casa, e no início ele se sentia envergonhado pela marca de batom, mas com o tempo começou a valorizar o gesto e muitas vezes deixava a marca como uma medalha de honra. Com o passar do tempo, Tammy provou que seu sucesso como rainha da beleza não foi por acaso, e quando ela completou 16 anos, ela havia participado de mais de 300 concursos, saindo vitoriosa impressionantes 280 vezes, o que não é uma pequena façanha. Então, em 1983, Tammy teve a oportunidade que procurava. Ela conseguiu um papel no filme Spring Break, dirigido por Sean S. Cunningham, conhecido por dirigir Sexta-feira 13 e Um Estranho Está Observando. Ela atuou como uma boxeadora e acredita-se que também foi a modelo para o pôster do filme. As coisas pareciam ir bem para Tammy e seu futuro parecia brilhante. Ela havia consolidado seu status de rainha da beleza sem dúvidas, e agora ela havia conseguido um papel no filme. Mas então, tudo mudou. E até hoje, ninguém tem certeza do que ou quem causou isso, mas em breve, a vida de Tammy nunca mais seria a mesma. Quando as filmagens de Spring Break terminaram, em julho de 1982, o elenco e a equipe foram convidados para uma festa de encerramento. Tammy decidiu ir sozinha, sem levar nenhum acompanhante. Não se sabe exatamente o que aconteceu, mas após a festa, a família e os amigos de Tammy, incluindo Wing, afirmaram que ela parecia uma pessoa completamente diferente. Seu comportamento se tornou sombrio, e enquanto ela costumava ser falante e animada, agora de repente se recolheu em seu próprio mundo. O sorriso dela sumia, e quando Wing perguntava o que havia, ela mudava de assunto,
às vezes parecendo muito amedrontada para falar sobre o que a incomodava. Em outras ocasiões, ela riria da pergunta e minimizaria a situação, mas aqueles que a conheciam bem percebiam que algo estava muito errado. Tammy permaneceu calada. Sua mãe começou a notar que às vezes ela se sentava ou ficava em frente às janelas da casa, olhando para fora como se estivesse observando a rua enquanto os carros passavam. Mas ela nunca conseguiu fazer com que Tammy explicasse o porquê. Certa vez, ela olhava pela janela e o chamou para ver algo. Ela apontou para a casa do vizinho do outro lado da rua e pediu para ele dizer o que via. Ele mencionou que compraram uma nova van, ao que ela concordou. Confuso, ele pediu que ela elaborasse mais. Ela afirmou que a van tinha janelas espelhadas que poderiam esconder alguém dentro e acrescentou estar certa de que estava sendo observada de dentro da van. Deve ter sido extremamente difícil para Linda ver sua filha, antes feliz e sorridente, naquela situação. Enquanto agora ela aparentemente se fechou e recusou-se a deixar alguém entrar, seja por medo ou porque não queria envolvê-los. Esse já era um comportamento preocupante, mas as coisas só tendiam a piorar. Tammy começou a agir de forma paranoica, como se estivesse sendo perseguida. Logo, ela passou a recusar qualquer comida que não fosse preparada em sua presença. Isso deu a impressão de que ela temia que alguém adulterasse sua comida ou bebida. Linda não conseguia imaginar quem gostaria de prejudicar Tammy dessa maneira, já que ela era querida por todos que a conheciam. Wing contou que certa vez o telefone de casa tocou e ele foi atender. Mas antes que ele pudesse fazer isso, Tammy pediu que se a pessoa do outro lado da linha perguntasse por ela, ele deveria dizer que ela não estava em casa e que não sabia onde ela estava. Ela então surpreendeu Linda com uma confissão. Ela afirmou que tentavam acabar com sua vida, mas não revelaria mais informações. Linda tentou descobrir quem eles eram, mas não conseguiu obter mais informações de Tammy, que estava apavorada. Isso gerou um comportamento ainda mais alarmante. Tammy passava a maior parte do dia em seu quarto e, antes de comer qualquer refeição servida, pedia para alguém experimentar primeiro, temendo que tivesse sido adulterada. Como ela nunca se abriu para sua mãe ou amigos, ninguém sabia se ela temia algo real ou se estava no meio de um colapso nervoso, com medo de coisas imaginárias. Ter um colapso nervoso é uma suposição fácil, especialmente quando alguém nunca demonstrou tal comportamento antes. Como suas alegações pareciam absurdas, semelhantes a um roteiro de filme, era compreensível questionar se ela sofria de alguma condição mental. Depois de algum tempo, Tammy finalmente cedeu, informou a sua mãe que tudo começou quando ela participou da festa após as férias de primavera. Ela contou que viu algo que não deveria ter visto enquanto estava lá. E como resultado, alguém estava procurando por ela, e ela estava preocupada que quando a encontrassem, eles a matariam. Apesar dos esforços, Linda não conseguia fazer Tammy contar o que viu naquela noite, deixando-a sem saber como ajudar a filha, uma sensação terrivelmente impotente como mãe. Ela só podia tentar apoiá-la quando necessário e torcer para que um dia ela tivesse coragem de se abrir. Havia esperança no horizonte, no entanto. Em 1983, Tammy conseguiu um papel no filme Scarface, estrelado por Al Pacino. Se houvesse alguma chance de causar uma impressão, era essa, e ela parecia agarrar a oportunidade com ambas as mãos. Durante as filmagens, ela ficou em Miami, Flórida, com seu advogado e amigo da família, Walter Leibovitz. No filme, ela interpretou uma bela mulher que distrai um dos personagens principais enquanto ele espera em um carro de fuga. Dizem que ela impressionou muito no set, e logo era assunto entre alguns dos atores mais famosos. Tammy parecia mais feliz e grata pela oportunidade recebida, indicando que poderia estar se recuperando. Isso até o quarto dia de filmagem, quando as coisas novamente tomaram um rumo para o pior. Uma cena do filme mostrava alguém sendo baleado, e para deixá-la o mais realista possível, incluía sangue falso jorrando da ferida. Para a maioria dos atores e equipe, seria apenas mais um dia no set. No entanto, Tammy, que assistia à cena sendo filmada, ficou profundamente perturbada ao presenciar aquilo. O diretor de elenco contatou Walter, amigo da família, informando que algo estava errado com Tammy. Ele afirmou que ela começou a chorar incontrolavelmente durante a encenação da cena e teve que ser levada para seu trailer, onde tentaram, sem sucesso, acalmá-la.
Ela parecia estar extremamente assustada e tremia de ansiedade, mas ainda assim não contava a ninguém o que estava acontecendo. Walter contatou Linda para relatar o ocorrido e sugeriu que ela levasse Tammy a um médico ou psiquiatra para finalmente descobrir a causa de seu sofrimento. Ele temia que, sem ajuda, a carreira dela estaria acabada. Ninguém aguenta tanta pressão sozinho por muito tempo, e neste ponto, Tammy deve ter se sentido muito só, pois tinha muito medo de contar a alguém o que ou quem a incomodava. Lembre-se de que ela nunca foi o tipo de pessoa a exagerar uma situação, e portanto, seu medo deve ter sido muito real. Walter sugeriu que se alguém estivesse realmente perseguindo Tammy, ela e Linda deveriam ir à polícia registrar um boletim de ocorrência para obter a ajuda necessária. Mas isso nunca aconteceu, e Linda não sabia como prosseguir. Walter acreditava que as afirmações de Tammy eram verdadeiras e que ela não estava delirando. Ele acrescentou que, após ouvi-la falar sobre lavagem de dinheiro, suspeitou que isso poderia estar relacionado ao que ela viu naquela noite, mas não pôde confirmar. Após seu colapso, Tammy voltou para casa e Linda seguiu imediatamente o conselho de Walter. Ela a levou ao departamento do xerife do condado de Brevard, onde acreditava que receberiam a ajuda necessária. Mas Tammy se recusou a revelar qualquer coisa para a polícia, e nem mesmo mencionou que temia por sua vida. Tammy pode ter sido muitas coisas em sua vida, mas delatora não era uma delas. O único consolo nesta situação era que Tammy estava em casa entre as pessoas que ela conhecia e amava, mas isso parecia trazer pouco conforto, dado seu comportamento apenas confundia Linda. Às vezes, Tammy aparentava ser quase normal. Alguns dias ela acordava falante e animada, como sempre, mas logo se recolhia de volta ao seu próprio mundo temeroso, onde mais ninguém era permitido. Isso deu a Linda e Wing esperança de que ela estava se recuperando e que logo voltaria ao normal. Mas essas esperanças logo foram frustradas quando Tammy pareceu surtar de vez, mudando para sempre. Em julho de 1983, enquanto Wing lia um livro na sala, Tammy o confrontou repentinamente, acusando-o de olhar para ela. Perplexo, ele só pôde se defender, dizendo que ela estava enganada. Ele logo percebeu que algo estava muito errado e tentou perguntar a ela o que houve. Mas isso só piorou as coisas, pois ela entrou em fúria repentinamente, gritando com ele antes de sair da casa. Ela abriu a porta da frente e correu para o alpendre, mas de repente achou a situação muito assustadora e mudou de ideia. Então, a porta da frente se fechou atrás dela e trancou automaticamente, deixando-a presa do lado de fora. Isso causou-lhe uma enorme ansiedade, e ela começou a bater freneticamente na porta com os punhos enquanto gritava histericamente para alguém deixá-la entrar. Mas antes que alguém pudesse abrir a porta para ela, ela pegou um taco de beisebol e começou a quebrar as janelas da casa, revelando seu estado de espírito. Wing finalmente abriu a porta para deixá-la entrar, mas assim que o fez, Timmy se jogou nele, derrubando-o no chão. Então, ela pulou em cima dele e começou a agredi-lo, enquanto gritava. Ela acreditava que ele a trancou fora de casa intencionalmente, mas na realidade, o vento tinha apenas batido a porta. Linda ouviu barulhos de janelas quebrando e gritos, então correu para a sala para ver o que estava acontecendo. Ela não podia acreditar que estava vendo Tammy atacar o homem que era como um irmão para ela, e para acalmá-la, repetiu que a amava. A princípio, Tammy mal parecia notar, mas quando Linda repetidamente lhe disse, "Sou eu, sua mãe, Tammy", ela pareceu despertar e começou a se acalmar. Este foi de longe o pior incidente em relação ao comportamento de Tammy, e Linda sabia que precisava encontrar ajuda rapidamente. Ela decidiu que Tammy deveria passar por uma avaliação psiquiátrica e a levou para um hospital psiquiátrico no condado de Brevard. Ela foi mantida sob observação por 72 horas, período em que foram realizados exames para detectar álcool e drogas em seu organismo. No entanto, os testes voltaram normais, descartando problemas mentais. A equipe do hospital não teve escolha a não ser mandá-la de volta para casa sem uma solução, o que deve ter sido muito preocupante para Linda, já que ela temia que Tammy pudesse ter outro episódio e talvez não conseguisse acalmá-la na próxima vez. Tammy foi levada para casa, mas assim que chegaram, ela se virou para a mãe e afirmou que ele ainda estava atrás dela e que provavelmente acabaria com a vida dela em breve. Ela pediu que, quando isso acontecesse, Linda fizesse ele pagar pelo que fez.
Mais uma vez, ela se recusou a dizer à mãe quem a perseguia, evidenciando que nenhum progresso havia sido feito. O medo de Tammy era tão real quanto sempre, sem fim à vista. No dia seguinte à sua volta para casa, Tammy ligou para seu amigo Rick Adams e pediu que ele a buscasse. Ela disse a ele que precisava ir à igreja para orar, pois tinha visto algo que não deveria, com medo de que fosse rastreada e morta. Seu amigo relataria depois aos investigadores que, na igreja, Tammy orava e chorava descontroladamente, e ao saírem, ela disse que o amava e talvez precisasse se afastar por um período. Ele a levou para casa e saiu, perplexo com o ocorrido. No dia seguinte, ela entrou em contato com um amigo diferente, Keith Roberts, e perguntou se ele poderia acompanhá-la até Cocoa Beach. Linda não tinha certeza se era uma boa ideia, pois Tammy ainda agia de forma estranha. Ela permitiu que ela o acompanhasse e eles saíram de casa por volta das 11 da manhã. Mesmo assim, sentia-se nervosa. Ela percebeu que Tammy provavelmente se esforçava para seguir com sua vida normal, pois geralmente ficaria em seu quarto ou em casa. Mal sabia ela que, ao ver sua filha caminhar pela entrada de carros e entrar no carro de um amigo, nunca mais veria sua filha novamente. Quando questionado pelos investigadores, Keith relatou mais tarde que ele e Tammy estavam a caminho da praia quando começaram uma discussão. Ela pediu $300 emprestados a ele e ficou chateada quando ele se recusou a levá-la a Fort Lauderdale para encontrar um amigo. Ele tentou argumentar com ela, mas ela ficava cada vez mais chateada, até que pediu para ele parar o carro para que ela pudesse sair. Eles dirigiram cerca de 5 milhas, até que ele parou no estacionamento do prédio do Glass Bank para deixá-la sair do carro, sendo a última vez que Tammy foi vista. Ninguém sabe o que passava pela mente de Tammy neste ponto, mas ela claramente procurava ajuda, pois ligou 3 vezes para a loja de sua tia nas proximidades, esquecendo que ela estava de férias, então nunca recebeu as ligações. Em seguida, ela ligou para outro amigo, mas também não conseguiu atender e só percebeu mais tarde que Tammy havia tentado contatá-lo. O que aconteceu com Tammy depois disso permanece um mistério. Ela nunca voltou para casa naquela noite e não foi vista ou ouvida desde então. Linda registrou um boletim de pessoa desaparecida para Tammy em 11 de julho, mas ela não foi encontrada. Para amigos e familiares, era como se ela tivesse sumido no ar. Durante a investigação, a polícia entrevistou todos próximos a Tammy, incluindo os 2 amigos que estiveram com ela nos 2 últimos dias em que foi vista. Ninguém parecia ter motivo para prejudicá-la, e ela não mencionou seus planos a ninguém. Não se sabia se ela foi levada contra a sua vontade ou se ela saiu por escolha própria, e se sim, para onde ela poderia ter ido. O mais preocupante de tudo era o fato de que ela ainda estava muito instável e pode ter agido irracionalmente por medo. Amigos informaram aos investigadores que Tammy e Linda vinham tendo muitas discussões recentes, principalmente sobre a carreira de Tammy. Eles acrescentaram que Tammy havia afirmado isso várias vezes, que ela mal podia esperar para sair de casa e se aventurar sozinha. Mas Linda refutou essas alegações. Ela afirmou que seu relacionamento com a filha estava bem, levando em consideração o estresse que ela tinha passado recentemente. Ela suspeitou que um dos amigos de Tammy, especialmente Keith, poderia ser responsável pelo desaparecimento e sugeriu investigá-lo. Ela afirma que Tammy lhe disse que Keith provavelmente iria acabar com a vida dela, e Linda sentia fortemente que ele era o de quem ela tinha medo. Após a entrevista, os investigadores descartaram-no como suspeito e ninguém foi preso. O que não faz sentido é, se Keith era o homem que ela tanto temia, por que teria ligado diretamente para ele pedindo que a buscasse e levasse para a praia? Isso nunca foi explicado. Sabe-se que Tammy usava uma camisa floral azul, saia jeans e chinelos quando desapareceu e carregava uma bolsa cinza quando foi vista pela última vez. Porém, nenhum desses itens foi localizado. Testemunhas relataram ter visto Tammy no dia de seu desaparecimento, sem sapatos, mas isso nunca foi confirmado. Nesta parte do vídeo, geralmente faço uma análise detalhada sobre a investigação do desaparecimento, os achados da polícia e as evidências que eles seguiram. Mas não posso desta vez porque a polícia nunca encontrou nada. Ou seja, não encontraram absolutamente nada. Era como se Tammy tivesse sido apagada da face da terra. A investigação terminou tão rapidamente quanto começou porque não havia pistas para seguir. Apenas nada. Keith a deixou no estacionamento naquele dia. Então ela simplesmente deixou de existir. Linda acrescentou que ela saiu de casa sem pentear o cabelo naquele dia,
o que era muito fora do comum para ela. Afinal, a garota era uma modelo. Mas sua mãe tem certeza de que ela não fugiu, pois planejava voltar a Hollywood em cerca de 3 meses e havia dito à sua mãe, quando saiu pela porta: "Tchau, mamãe. Te vejo mais tarde, tá bom?" Essas foram as últimas palavras de Tammy antes de seu desaparecimento. Essas palavras acompanharam Linda até sua morte em 1995, sem jamais descobrir o destino de sua filha. Em certo ponto, sugeriu-se que Christopher Wilder, o assassino da Rainha da Beleza, que matou várias mulheres na Flórida em meados dos anos 80, fosse responsável pelo desaparecimento de Tammy. Ele oferecia falsamente às mulheres a chance de modelar para capas de revistas antes de matá-las, mas nunca foi encontrada evidência sólida que o ligasse a Tammy. Ele nunca foi oficialmente nomeado como suspeito, pois morreu durante um tiroteio com a polícia em 1984. Havia outro suspeito de ser um serial killer atuando na área naquela época, no entanto. Acredita-se que John Crutchley tenha tirado a vida de até 30 mulheres entre 1978 e 1985, mas nunca foi encontrada ligação entre Crutchley e Tammy, sendo improvável que ele tenha relação com o desaparecimento dela. Linda afirmou repetidamente que Tammy tropeçou acidentalmente em uma grande operação de lavagem de dinheiro durante a festa após o recesso de primavera, e que sua vida foi ameaçada por alguém envolvido. Ela sentiu-se alvo dessas pessoas e, eventualmente, foi sequestrada ou morta, pois tinha informações que não poderiam ser reveladas à polícia. Se essas alegações são verdadeiras ou não, talvez nunca saibamos. O caso de Tammy é um que soa não apenas como tragédia, mas também uma vida promissora que mudou no período de apenas uma noite. Ela tinha o apoio das pessoas ao seu redor. Ela foi atendida por médicos e até sentou-se diante de policiais dispostos a ouvir. Mas o medo é uma emoção difícil de conter. Só podemos imaginar o terror que ela sentiu para permanecer em silêncio em circunstâncias tão graves. Até hoje, Tammy nunca foi encontrada. Nem há um único vestígio de evidência que prove que ela está viva ou o contrário. É como se a jovem jamais houvesse existido. Não há absolutamente nada deixado para trás. Infelizmente, seja qual for o caso, a carreira de Tammy terminou apenas meses depois de ter começado, uma carreira que ela passou toda a sua infância tentando criar. Esperamos que Tammy tenha saído em segurança dessa situação e conseguido recomeçar sua vida em outro lugar. Após o desaparecimento de Tammy, o detetive Harold Lewis de Cocoa Beach recebeu 2 ligações de uma mulher anônima, alegando ter provas de que Tammy ainda estava viva. Na primeira ligação, a mulher disse que Tammy entraria em contato no momento certo. Na segunda ligação, ela mencionou que Tammy estava realizando seu sonho de estudar enfermagem. As alegações nunca foram comprovadas à polícia, e acredita-se amplamente que as ligações eram uma farsa. Mas realmente faz você se perguntar: valeu por acompanhar mais um episódio de Histórias de Crimes Reais. Se gostou do vídeo, veja este outro caso interessante que cobri. Inscreva-se no canal. É grátis e te mantém atualizado com meus futuros vídeos. Clique no botão participar abaixo para apoiar o canal e assistir aos novos vídeos antes de todos. Mas meu nome é Ty Notts e eu vejo vocês na próxima.